Olá, eu sou a André, então obrigada pela sua presença aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, quero te convidar, inscreva-se agora, não esqueça de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist e segredos que vão mudar a sua vida. O mistério da transmutação do sexo. O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, a mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. A emoção do sexo traz à existência um estado de espírito. Devido à ignorância sobre o assunto, esse estado de espírito é geralmente associado à parte física e em função de influências impróprias, a que a maioria das pessoas está sujeita quando obtém conhecimento sobre sexo. A mente fica predisposta aos aspectos essencialmente físicos. A emoção do sexo tem como finalidade a possibilidade de 3 potencialidades construtivas que são 1. A perpetuação da humanidade. 2. A manutenção da saúde, como terapia não tem igual. 3. A transformação da mediocridade em genialidade através da mutação. A transmutação do sexo é simples e de fácil explicação. Isso significa a alteração da mente a partir de pensamentos de expressão física para pensamentos de alguma outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Quando impulsionadas por esse desejo, as pessoas desenvolvem entusiasmo de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa desconhecida para elas em outros momentos. É tão forte e estimulante o desejo pelo contato sexual que as pessoas correm muitas vezes risco de vida e de perder a reputação para satisfazê-lo. Quando explorada e redirecionada para outros campos, essa força motivadora mantém todos os seus atributos de entusiasmo, de imaginação, coragem, etc., que podem ser usados como forças criativas poderosas em literatura, em arte ou em qualquer outra profissão ou ocupação, incluindo, é claro, o acúmulo de riquezas. A transmutação da energia sexual requer o exercício da força de vontade, com certeza, mas a recompensa vale o esforço. O desejo da expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode e não deve ser reprimido ou eliminado. Porém, deve ter uma saída através de formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Se não tiver essa forma de satisfação através da transmutação, o desejo vai buscar saídas para sua liberação através de canais puramente físicos. Um rio pode ser represado e sua água controlada por algum tempo, mas por fim ele acaba forçando uma saída. O mesmo ocorre com a emoção do sexo. Ela pode estar submersa e controlada por um tempo, mas sua própria natureza faz com que sempre busque meios de expressão. Se não for transmutada em algum esforço criativo, a emoção do sexo vai encontrar uma saída menos digna. Felizes, na verdade, são aqueles que descobrem como extravasar a emoção do sexo através de alguma forma de esforço criativo, pois com essa descoberta, elevam-se ao status de gênio. Uma pesquisa científica sobre a formação dos homens de grandes realizações, infelizmente, nenhum estudo foi feito sobre mulheres bem-sucedidas. Revelou fatos significativos, a saber, 1. Os homens com maiores realizações são homens de natureza sexual bastante desenvolvida e que aprenderam a arte da transmutação do sexo. 2. Os homens que acumulam grandes fortunas e alcançaram reconhecimento e destaque na literatura, nas artes, na indústria e nas profissões são motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa em que foram constatadas essas descobertas espantosas voltou muitas páginas nas biografias e na história, mais de 2000 anos. Onde quer que houvesse evidência disponível em relação à vida de homens e mulheres de grande sucesso,
Einstein indicou de forma mais convincente que eles possuíam natureza sexual bastante desenvolvida. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual não pode haver uma oposição tal como um corpo imóvel. Quando impulsionados por essa emoção, os homens se tornam dotados de um superpoder para a ação. O entendimento dessa máxima leva ao entendimento do significado da afirmação de que a transmutação do sexo eleva as pessoas ao status de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. Com a remoção de glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, remove-se a maior fonte de ação. Para provar isso, basta observar o que acontece com qualquer animal após sua castração. Um touro se torna tão dócil quanto uma vaca após sofrer alteração sexual. A alteração sexual elimina do macho, seja homem ou animal, toda energia de luta que se encontra dentro dele. A alteração sexual tem o mesmo efeito na fêmea. Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos, pelos quais pode ser intensificada a altas taxas de vibração conhecidas como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso, etc. Os estímulos aos quais a mente responde mais facilmente são os seguintes: 1. O desejo da expressão sexual. 2. Amor. 3. Um desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, dinheiro. 4. Música. 5. Amizade entre pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. 6. Uma aliança de mente mestra com base na harmonia de 2 ou mais pessoas que se aliam para avanço espiritual ou temporal. 7. Sofrimento mútuo, tal como aquele vivenciado por pessoas que são perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Drogas e álcool. O desejo da expressão sexual está em primeiro lugar na lista dos estímulos. É o que tem maior eficácia na intensificação das vibrações da mente e o que dá início ao movimento da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos e 2 são destrutivos. A lista encontra-se aqui apresentada para permitir que se faça um estudo comparativo das maiores fontes de estimulação da mente. A partir desse estudo, é possível perceber que a emoção do sexo é provavelmente o mais intenso e poderoso de todos os estímulos da mente. Essa comparação é necessária como base para a prova da afirmação de que a transmutação da energia sexual pode levar os indivíduos ao status de gênio. E em que se constitui um gênio? Uma boa definição para gênio é a de uma pessoa que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento a ponto de este conseguir se comunicar livremente com as fontes de conhecimento que não estão disponíveis em níveis normais de consciência. A pessoa que raciocina vai querer fazer algumas perguntas relacionadas a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como alguém pode se comunicar com fontes de conhecimento que não estão disponíveis por meio das taxas normais de vibração de pensamento? A próxima pergunta será: existem fontes conhecidas de saber que estejam disponíveis apenas aos gênios? E, em caso positivo, quais são essas fontes e como exatamente elas podem ser alcançadas? Serão apresentadas a seguir provas da solidez de algumas das declarações mais importantes feitas nesse livro, ou pelo menos evidências através das quais o leitor pode chegar à própria conclusão através da experimentação, e ao fazê-la, ambas as questões acima serão respondidas. A genialidade é desenvolvida através do sexto sentido. A existência de um sexto sentido está muito bem aceita. Esse sexto sentido é a imaginação criativa. A capacidade da imaginação criativa é aquela que a maioria das pessoas nunca usa durante uma vida inteira.
e, se for mesmo usada normalmente, acontece por mero acidente. É um número relativamente pequeno de pessoas que usam com deliberação e propósito premeditado a faculdade da imaginação criativa. Aqueles que usam essa faculdade de modo voluntário e com a compreensão de suas funções são gênios. A capacidade da imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita dos humanos e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações referidas ao âmbito da religião, bem como todas as descobertas de princípios básicos e novos no campo da invenção, ocorrem através da faculdade da imaginação criativa. As ideias ou conceitos que piscam na mente em alguns momentos através do que é popularmente chamado de estalos são provenientes de uma ou mais das seguintes fontes. 1. A inteligência infinita. 2. O subconsciente, onde são armazenadas todas as impressões e todos os impulsos de pensamento que já atingiram o cérebro através de qualquer um dos 5 sentidos. 3. A mente de outra pessoa que acabou de lançar o pensamento ou a imagem da ideia ou conceito através do pensamento consciente. 4. O depósito do subconsciente de outra pessoa. Não existe nenhuma outra fonte conhecida a partir da qual você possa receber inspirações ou estalos. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente vibra, devido a alguma forma de estimulação da mente a uma taxa extremamente alta. Isso é, quando a mente funciona a uma taxa de vibração maior do que a do pensamento normal e comum. Quando a ação do cérebro é estimulada através de um ou mais dos 10 estimulantes da mente, tem-se como efeito a elevação do indivíduo muito acima do patamar do pensamento comum. Isso lhe permite prever a distância, o escopo e a qualidade dos pensamentos que não estão disponíveis no plano inferior, como aquele que lhe ocorre enquanto está envolvido na solução dos problemas do negócio e com a rotina profissional. Quando elevado a esse nível superior de pensamento, através de qualquer forma de estimulação da mente, um indivíduo ocupa relativamente a mesma posição que uma pessoa em um avião que tenha subido a uma altura da qual pode ver acima e além da linha do horizonte que limita a visão de alguém que está no solo. Além disso, durante o tempo em que permanece nesse nível superior de pensamento, o indivíduo não fica prejudicado ou vinculado a qualquer um dos estímulos que circunscrevem e limitam sua visão, enquanto luta com os problemas relativos à satisfação das 3 necessidades básicas: alimentação, vestuário e habitação. O indivíduo se encontra em um mundo de ideia, em que os pensamentos comuns do dia a dia no trabalho foram removidos de modo tão efetivo quanto as montanhas e os vales e outras limitações da visão física quando voando em um avião. Enquanto se está no plano elevado do pensamento, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. O caminho é liberado pelo 6º sentido e se torna mais receptivo para ideias que poderiam não chegar ao indivíduo sob quaisquer outras circunstâncias. O 6º sentido é a faculdade que marca a diferença entre um gênio e um indivíduo comum. A capacidade criativa se torna mais alerta e receptiva às vibrações com origem fora do subconsciente do indivíduo. Quanto mais essa capacidade for usada e quanto mais o indivíduo confiar nela e lhe fizer exigências para impulsos de pensamento, essa faculdade pode ser cultivada e desenvolvida apenas pelo uso. Aquilo que se conhece como consciência funciona integralmente por meio da faculdade do 6º sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam bem-sucedidos porque adquirem o hábito de invocar a voz mansa e suave que vem de dentro de cada um através da faculdade da imaginação criativa. É bem conhecido para as pessoas com imaginações férteis o fato de suas melhores ideias virem através dos chamados estalos.
Houve um grande orador que não atingia o auge da sua performance até que fechava os olhos e começava a confiar plenamente na capacidade da imaginação criativa. Quando questionado por que fechava os olhos antes do ápice do discurso, ele respondia: "Faço isso porque assim eu falo com as ideias que vêm de dentro." Um dos investidores mais bem-sucedidos e conhecidos dos Estados Unidos seguia o hábito de fechar os olhos por 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntado por que fazia isso, ele respondia: "Com os meus olhos fechados, posso recorrer a uma fonte de inteligência superior." O Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes úteis, muitas delas básicas, por meio do processo de cultivo e uso da capacidade criativa. Seu método é significativo e instigante para qualquer pessoa interessada em alcançar o status de gênio, categoria a que o Dr. Gates, sem dúvida, pertencia. Ele foi, de fato, um dos grandes cientistas do mundo, embora pouco divulgado. Em seu laboratório, ele tinha o que denominava de uma sala de comunicação pessoal. Era praticamente à prova de som e construída de tal forma que toda a luz poderia ser excluída. Era equipada com uma pequena mesa, sobre a qual ele mantinha um bloco de papel para escrever, e em frente à mesa na parede havia um interruptor que controlava as luzes. Quando o Dr. Gates queria tirar proveito das forças disponíveis através da imaginação criativa, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção nos quais estava trabalhando, permanecendo naquela posição até que as ideias relativas aos fatores desconhecidos da invenção começassem a piscar em flash em sua mente. Em uma ocasião, as ideias vieram tão rápido que ele foi forçado a escrever por quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de fluir e ele examinou as anotações, descobriu que elas continham uma descrição minuciosa dos princípios que não tinham equivalência com os dados conhecidos no mundo científico. Além disso, a resposta para o seu problema foi apresentada de forma inteligente naquelas anotações. Dessa forma, o Dr. Gates completou mais de 200 patentes que foram começadas, mas não concluídas, por cérebros crus. A veracidade dessa constatação está no United States Patent Office, órgão atrelado ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, onde são feitos os registros de patentes. Ele ganhou a vida fabricando ideias para pessoas físicas e para empresas. Algumas das maiores empresas dos Estados Unidos pagavam altos valores em honorários por hora pela fabricação de ideias. A faculdade de raciocínio muitas vezes falha, em função de ser amplamente guiada pela experiência acumulada da pessoa. Nem todo conhecimento que a pessoa acumula através da experiência é preciso. As ideias recebidas através da faculdade criativa são muito mais confiáveis, porque são oriundas de fontes mais confiáveis do que qualquer ideia que esteja disponível para a faculdade de raciocínio da mente. A principal diferença entre o gênio e o inventor excêntrico comum pode ser constatada pelo fato de o gênio trabalhar por meio de sua faculdade de imaginação criativa, ao passo que o excêntrico não sabe nada dessa faculdade. O inventor científico, como Thomas Edison e o Dr. Gates, faz uso tanto das faculdades sintéticas quanto das criativas de imaginação. Por exemplo, os inventores científicos ou gênios começam uma invenção com a organização e combinação das ideias conhecidas ou dos princípios acumulados através da experiência por meio da faculdade sintética, ou seja, a faculdade de raciocínio. Se acharem que esse conhecimento acumulado não é suficiente para a realização da invenção, recorrem às fontes de conhecimento disponíveis através da faculdade criativa. Embora o método para se chegar a isso varie de pessoa para pessoa, esses são os pontos importantes do procedimento. 1. Eles estimulam suas mentes para que elas vibrem
em um plano acima da média, através do uso de um ou mais dos 10 estimulantes da mente ou algum outro estimulante de sua escolha. 2. Eles se concentram nos fatores conhecidos, a parte acabada, da invenção, e criam em suas mentes uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos, a parte inacabada da invenção. Eles mantêm essa imagem na mente até que esta tenha sido assumida pelo subconsciente e depois relaxam com a liberação de todos os pensamentos da mente e esperam pelo aparecimento da resposta. Às vezes, os resultados são positivos e imediatos. Em outras ocasiões, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa. Thomas Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias por meio da faculdade sintética da imaginação, antes de sintonizar a faculdade criativa, e obteve a resposta que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Passou por experiência semelhante quando produziu o fonógrafo. Há muitas provas confiáveis de que a faculdade da imaginação criativa existe. Essas evidências podem ser verificadas através de uma análise precisa das pessoas que se tornaram líderes em suas respectivas ocupações, sem terem tido formação educacional extensa. Lincoln foi um exemplo notável de um grande líder que alcançou o sucesso ao descobrir e utilizar a faculdade da imaginação criativa. Descobriu e começou a utilizar essa faculdade como resultado da estimulação do amor que vivenciou depois de ter conhecido Anne, uma constatação da mais alta importância no contexto de estudo da fonte de genialidade. As páginas da história estão repletas de registros de grandes líderes cujas realizações podem ter sofrido influência direta das mulheres, que despertaram as faculdades criativas em suas mentes através da estimulação do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um desses líderes. Quando inspirado por sua primeira esposa, Josefine, ele era irresistível e invencível. Quando seu bom senso ou faculdade de raciocínio levou-o a colocar Josefine de lado, ele começou a fracassar. Sua derrota e Santa Helena não estavam muito distantes. Seria possível mencionar facilmente inúmeros homens bem conhecidos pelo povo norte-americano que subiram a grandes alturas sob a influência estimulante de suas esposas e em seguida despencaram depois que o dinheiro e o poder lhes subiram à cabeça e eles trocaram as antigas esposas por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência do sexo proveniente da fonte certa é mais poderosa do que qualquer outro recurso, e este pode ser criado pela pura e simples razão. A mente humana responde aos estímulos. O desejo sexual está entre os maiores e mais poderosos estímulos. Quando aproveitada e transmutada, essa força propulsora é capaz de levar o indivíduo àquela esfera superior de pensamento que permite que ele domine as fontes de preocupação e irritação mesquinha que se apoderam do seu caminho no plano inferior. Infelizmente, apenas os gênios fizeram essa descoberta. Os outros aceitaram a experiência do desejo sexual sem descobrir uma das suas maiores potencialidades. Fato que explica o grande número de outros quando comparado ao número limitado de gênios. A energia sexual é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve e nunca haverá um grande líder, construtor ou artista sem essa força propulsora sexual. Com certeza ninguém vai fazer mau juízo dessas constatações no sentido de achar que todos os indivíduos com alto poder sexual são gênios. O indivíduo atinge o status de gênio apenas quando e se sua mente for estimulada
para que então recorra às forças disponíveis, através da capacidade criativa da imaginação. Entre os estímulos pelos quais essa intensificação das vibrações pode ser produzida, o principal é a energia sexual. A mera possessão dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. A energia deve ser transmutada do desejo do contato físico para alguma outra forma de desejo e ação, antes de elevar o indivíduo ao status de gênio. Longe de se tornarem gênios, em função dos grandes desejos sexuais, muitas pessoas se rebaixam ao status das bestas, por não compreenderem e fazerem um mau uso dessa grande força. Encerro por aqui esse vídeo de hoje, aguardo você amanhã ao meio-dia aqui no canal. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, convido a deixar um like, fazer o seu comentário. Espero que você esteja gostando dos conteúdos que têm sido colocados aqui. Coloca aí a sua opinião, a sua observação, aquilo que você quer ouvir e ver. E nos vemos aqui no próximo conteúdo.